Bom dia, professores. Bom, eu vim falar alguns motivos que contribuíram com a Segunda Guerra Mundial. Bom, a questão de aceitar o Tratado de Versalhes, algumas ideologias fascistas e nazistas e também o expansionismo japonês, fez com que as pessoas contribuíram com a Segunda Guerra Mundial. Oi, gente, eu vim aqui falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. E para começar, quando é que tudo isso começou? Começou nos anos de 1939 e foi acabar lá para 1945. E nesse meio do ano, né, nesses tempos, o massacre foi tão grande que houve mais de 70 milhões de mortes. Estatísticas mostram que foram mais, mas fica entre 60 e 70 bilhões, vai. Por que houve tudo isso? Como é que tudo isso começou, né? Porque, cara, foi muita morte. Começou pelo simples fato da Alemanha ter invadido a Polônia. Se eu não me engano, essa invasão houve nos anos de 1939. E 1º de setembro de 1939. E, assim, foi se espalhando, né? Primeiro começou na Europa, espalhou pra Ásia, que espalhou pra África, pela Oceania, e, tipo, pegou todas as nações. Quando a gente foi ver, já tava tudo lá, tudo na mesma bosta, né? E, assim, a gente pode dividir essa Segunda Guerra Mundial em 3 fases. Primeira fase, supremacia alemã. Segunda fase, invasão. Segunda fase era o equilíbrio das tropas, sabe, tava tudo, quando tudo ficou, tipo, equalizado. E a terceira fase, a derrota do eixo. Pra quem não sabe, a Segunda Guerra foi dividida entre grupos, entre eixo e os aliados. Bom, os aliados era quem? Reino Unido, Estados Unidos, tal. E o eixo, que era, ou seja, o que perdeu, era a Alemanha, Itália e Japão. Dentro dessa Segunda Guerra Mundial, houveram vários massacres. Pra você ver, o número de mortes foi muito grande. E entre eles estava o Holocausto. Bom, o Holocausto, para quem não lembra, foi quando os nazistas queriam exterminar os judeus. Cara, foi algo assim horrível. E no que a gente vai focar nesse vídeo? A gente vai focar nas bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. A Segunda Guerra teve seu fim no dia 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos. Ou seja, os nazistas se renderam aos aliados em maio de 1945. Bom, com toda a negativa japonesa de render aos Estados Unidos, eles resolvem tacar uma bomba atômica na cidade de Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. Bom, eles resolveram tacar o bombardeio de B-29 na ponte de Ioyo. O que logo que a bomba explodiu, surgiu um clarão e muita energia e calor. E as pessoas eram vaporizadas por conta desse calor. E a cidade ficou completamente destruída. E foi cerca de 80 mil vítimas imediatas. Só que o Japão não se rendeu. E aí os Estados Unidos tacou uma outra bomba nuclear e eles queriam tacar na cidade de Kokura, mas por conta climática eles acabaram tacando em Nagasaki. E foram cerca de 40 mil mortes imediatas. Não foram mais por conta dos muros que acabaram protegendo, porque a bomba de Nagasaki era 50% mais poderosa do que a de Hiroshima. E aí que o Japão decidiu se render. Eles se renderam no dia 14 de agosto de 1945. Bom, a bomba Little Boy ela tinha em torno de urânio de 285 e plutônio de 239, e as principais mortes imediatas foram por conta das ondas de calor, que dos 20 a 30% das pessoas morreram por conta disso, que era mais ou menos 1,2 quilômetros do hipocentro. As pessoas eram queimadas, então muitas pessoas morreram por queimaduras. Também tem a questão das ondas de choque, que as pessoas, mesmo estando na rua ou dentro de casa, elas eram arremessadas a metros de distância. Ou as pessoas morriam ou elas eram gravemente feridas, né, por conta disso. E também tem a questão da radiação ionizante, que logo que a bomba explodiu, os nêutrons eles se espalharam
E os átomos que tinha era de césio 137 e iodo 131, que acabava fazendo com que as pessoas se contaminassem, tanto internamente quanto externamente. E teve aquela chuva negra, né, que durou até mais ou menos meio de 45. E ela contaminou uma área de cerca de 11 quilômetros a 19 quilômetros. Apesar que a força, ela foi... Não pôde contar quanta que foi a força, mas a fumaça, ela teve uma expansão de 18 quilômetros. E as pessoas, elas falam que viam muita gente queimada, gravemente queimada, né? Então, assim, as pessoas se feriram muito rápido, imediatamente. Então, foi um horror muito grande. Bom, e depois de tudo isso, os Estados Unidos e o Japão, eles criaram muitos subprojetos para essas pessoas que foram sobreviventes, com foco mais nesses estudos epidemiológicos e genéticos. E um desses subprojetos é a Left Health Study, que eles têm esse foco mais pro câncer. Então, assim, eles examinam cerca de 200 mil pessoas que foram sobreviventes, né, de tudo isso. E eles fazem exame 2 vezes por ano, exame de sangue, de urina, essas coisas, pra saber como é que tá indo. E também tem a Adult Health Study, que eles falam mais ou menos sobre essa parte das abreações cromossômicas e linfáticas. E tem um outro subprojeto que eu achei ele super interessante, que é sobre os bebês, sobre os fetos que estavam na barriga das mães durante toda essa explosão. E eu trouxe alguns dados que foram coletados, e eu vou ler aqui com vocês. Bom, e nesses dados coletados, eles falam que uma dose letal de 50% das pessoas... O outro efeito da bomba sobre as pessoas foram as queimaduras causadas pela nuvem de calor que passavam pela cidade. Os relatos mais fortes falam de pessoas com a pele derretida presa ao corpo, e outros afirmam que as pessoas tiveram órbitas oculares derretidas pelo calor. Nos dias seguintes, nuvens espalharam-se pela cidade e as larvas proliferaram-se nos ferimentos das pessoas. Apesar de tudo, os poucos médicos que sobraram, eles logo identificaram que essas larvas das feridas auxiliavam no salvamento da carne podre, e o que impedia o desenvolvimento de um quadro infeccioso nas vítimas. As mortes devido às doses altas de radiação começaram cerca de uma semana após a exposição, e alcançaram o máximo em 3 a 4 semanas, e cesaram após as 7 a 8 semanas. Falando agora sobre os efeitos tardios da exposição à radiação. Para começar, um deles, o principal, é o câncer. Para a pessoa, para um sobrevivente desenvolver um câncer, há vários outros fatores a serem debatidos. Então, assim, se a pessoa foi exposta a uma dose muito alta de radiação, a sua idade também, sabe? Tudo isso, como que eu posso falar? Ela, querendo ou não, ela interfere. E, assim, foi comprovado que as mulheres também desenvolveram mais o câncer do que os homens. Então, assim, se a pessoa for uma criança que foi exposta a um grande nível de radiação, assim, essa criança, ela tem mais probabilidade de desenvolver esse câncer lá pra frente, sabe? Então, assim, é bem complicado. E os principais órgãos afetados foram o quê? O sistema digestório, o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. E tem uma listinha que a gente fez do projeto AHS, em que fala de algumas outras doenças, né, que também foram bem afetadas. E eu vou ler pra vocês. Então, houve um aumento de indecência de tumores benignos da tireoide, da paratireoide, das glândulas salivares, uterinas e gastríacos nas pessoas expostas à radiação da bomba. E foi isso. Então, assim, a gente pode falar que não foram todas, tá? Não foram todas pelo nível. Então, assim, como eu disse, depende muito do nível em que a pessoa foi exposta. Então, óbvio, as pessoas que estavam mais perto e que foram mais expostas, possivelmente não foi só o efeito tardio, né? Óbvio, teve o efeito tardio, mas provavelmente imediato também. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!